Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que estão juntamente conosco nesse domingo para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título A Fidelidade do Cristão ao Senhor. E o texto áudio desta lição encontra-se no livro de Esther, no capítulo 3, o versículo 1, que diz: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, o Agagita, filho de Amedata, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então esse texto áudio nos diz que Ramã, filho de Amedata, o Agagita, se tornou a segunda pessoa no Império Persa depois do rei Assuero. A verdade aplicada diz: o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Como objetivos, nós teremos nesta lição, primeiro, ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. O segundo objetivo é mostrar que há esperança mesmo em meio à adversidade. E o terceiro objetivo é alertar sobre a luta diária de todo cristão. O texto de referência se encontra em Esther capítulo 3, os versículos de 2 a 5. Vamos ler brevemente o texto de referência da nossa lição. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Então esse é o texto da referência da nossa lição. Nós vamos agora fazer uma oração. Fazer uma oração a favor desta aula, fazer uma oração a favor das nossas vidas, a favor da sua vida, da sua mente, do seu coração, para que o Senhor nos prepare e também prepare a você para a instrução da Palavra de Deus a partir deste momento. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, por sua infinita graça, oramos a Ti neste momento, em favor desta aula de Escola Bíblica Dominical, em favor das nossas vidas, para que nossos corações, nossas mentes, nosso espírito esteja agora preparado pelo Senhor para receber a Sua Santíssima Palavra e aprender com ela. Dá-nos, Senhor, um coração que Te agrade e uma vida que ande em retidão diante do Senhor. Ajuda-nos a compreender a mensagem do céu que o Senhor tem para nós nesse dia. Visite cada lar, cada casa, cada vida que se coloca diante do Senhor nesta manhã para estudar a Tua Palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bem, então, irmãos, passemos agora à introdução da nossa lição.
E essa introdução, ela diz o seguinte: veremos nesta lição que a nossa confiança deve estar pautada em Deus, acima de tudo. Iremos aprender que o Senhor transforma as perseguições em bênçãos para a nossa vida, pois em tudo Ele tem propósito. Nós vamos ver no transcurso desta lição que se trata mais de uma lição a respeito de perseguição do que propriamente sobre fidelidade do cristão ao Senhor, como diz o título. Todavia, nós estamos certos de que toda pessoa somente sairá vencedora em um processo de perseguição ativa na medida que a sua fidelidade ao Senhor estiver cada vez mais firmada, mais estabelecida. Há um nível de comunhão que é esperado de todo servo de Deus, um vínculo essencial que precisa nos manter firmes, um temor a Deus que faz com que nada disso possa faltar na relação do fiel com o seu Senhor. Quando isso vai bem, quando somos verdadeiramente fiéis, tementes e estamos aliançados com o Senhor, tudo mais irá bem também, não importa o que for. Em seus escritos na maturidade, Paulo afirmou em 1 Coríntios 4, 12 e 13: nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados, mas bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, nós temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como escória de todos. Mas lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, ele vai dizer: em tudo, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, quando nós pensamos na abrangência dessa palavra fidelidade, nós podemos afirmar que não há sequer uma parte do nosso ser onde ela não se faça necessária. Os olhos do Senhor continuam procurando os fiéis da terra para que habitem com Ele, e apenas o que anda no caminho reto, em perfeita fidelidade, servirá aos propósitos divinos e passará vitorioso por toda e qualquer tribulação que sofrer nessa vida. Deus valoriza a fidelidade e prometeu bênçãos transformadoras ao povo de Israel se fosse obediente e se fosse fiel a Ele. Todas essas bênçãos prometidas à nação de Israel são nossas, por extensão, porque nós somos herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Isso está registrado lá em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 29. O que veremos com essa lição é que o ser perseguido não é o problema maior. Pior do que ser perseguido é não estar certo do escape, é não ter a segurança da vitória, é não ter esperança. Mas esse não foi o caso de Mardoqueu e nem de tantos outros heróis da fé que, diante de quadros gravíssimos de injustiças sofridas e de perseguições, eles se mantiveram firmes, como se estivessem vendo o invisível. Bem, como ponto de partida desta lição, está posto, e assim nós entendemos,
que devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo e sob quaisquer circunstâncias. A fé provada e a vitória de Mardoqueu estão assinaladas no primeiro tópico da lição, que também considera qual era o plano que Deus tinha com Mardoqueu. O tópico 2 vai nos falar de uma luz no fim do túnel e vai afirmar que ela está lá, que ela sempre esteve lá, que nunca houve noite tão escura que nunca chegasse ao fim, que nunca houve trevas tão densas que não tenham sido dissipadas. E momentos de perseguição, inclusive com grandes prejuízos e perdas, são momentos que passam e o sol da justiça nasce novamente trazendo cura nas suas asas, conforme diz Malaquias capítulo 4, verso 2. O tópico 3 vai dialogar conosco um pouco acerca de batalha espiritual, nos permitindo refletir mais acerca deste assunto. Então trata-se de uma lição com muitos assuntos de grande relevância para a nossa vida espiritual. Então vamos lá? Começando pelo tópico 1 da nossa lição, cujo título é Prova de Fé. Ele vai dizer aqui, na introdução desse tópico 1, a respeito de outros personagens bíblicos que também tiveram a sua fé provada ao extremo. Mas ele diz aqui no finalzinho, todavia, Mardoqueu não se curvou diante de Ramã e das suas ordens. O Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curvem diante do pecado. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E em Apocalipse 2:10 está escrito: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, quando nós falamos de não se curvar diante do que quer que seja, nós podemos retornar um pouquinho na lição anterior, onde já afirmamos ali que a postura de Mardoqueu foi uma só durante todo o tempo. No início ele não se curvou, quando as ameaças ficaram mais ferozes, ele continuou não se curvando. Porque quem tem convicção de salvação, conhece o Deus que serve e o ama de todo o coração, não se dobra diante de nada e nem de ninguém, para poder estar prestando a esta pessoa uma adoração ou uma reverência acima da medida. Veja bem, além daquelas explicações que nós já repassamos na aula passada, existe uma outra explicação para Mardoqueu não se prostrar diante de Ramã. É que Mardoqueu tinha conhecimento da linhagem de Ramã. Nós vemos que em Êxodo 24 está posto o mandamento de não se curvar diante de nenhum outro Deus. Mas a gente tem aqui algo mais a respeito do motivo de Mardoqueu não se curvar diante de Ramã. Pois os judeus, eles até estavam dispostos a se curvar diante de reis ou diante de pessoas em sinal de respeito à sua posição de autoridade. Mas não é o caso aqui. Mas a inimizade de longa duração entre os judeus e os amalequitas explica também a razão de Mardoqueu de não se curvar, como a intenção de Ramã de destruir todos os judeus, conforme está registrado no livro de Esther, capítulo 3,
os versículos 5 e 6. Veja que a ameaça contra os judeus em todo o império é uma ameaça contra a questão suprema da história da redenção. Destruindo os israelitas, destruir-se-ia o povo que foi trazido à existência para ser o berço do nascimento de Jesus, para ser o povo através do qual fluiria as Sagradas Escrituras que nós temos em nossas mãos nos dias de hoje. E aí, nós vemos esse empenho do inimigo através de pessoas para poder destruir o povo da aliança ao longo dos tempos. Então, irmãos, tem muito mais por trás desta história que nós deveríamos procurar saber. Mas vejamos o ponto 1.1, cujo título é Grande é o Senhor. Bem, aqui nós temos o comentarista escrevendo sobre a grandeza de Deus em sua suprema magnitude, mas ele vai dizer aqui no final do 1.1 o seguinte: nada e ninguém pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na vida dos que são discípulos de Cristo, ovelhas do seu rebanho. E ele faz esta afirmação começando com a descrição do Salmo 145, versículo 3, que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Então esse é um item que está falando sobre a grandeza de Deus e nos inspirando a pensar um pouco mais sobre isso. Ainda que Deus seja grande, criador de todas as coisas, Ele é um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Histórias como a de Mardoqueu e de Esther estão postas nas Escrituras para nos provar isso. Lá no Salmo 113, nos versículos 5 e 6, nós lemos: quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Em Isaías 57:15, nós lemos: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, irmãos, é por estarmos assim, aliançados com o Senhor, na qualidade de seres humanos transformados, em íntima comunhão, também com os nossos irmãos, com aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, nós podemos afirmar que verdadeiramente nada e ninguém pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram na vida daqueles que são discípulos de Cristo. Porque quem é um verdadeiro discípulo de Cristo reconhece a sua grandeza e o seu poder. Ele aprende para ensinar, caminha com toda segurança, porque sabe em quem tem crido e não se deixa abater pelas circunstâncias. Jó no capítulo 42, o versículo 2, depois de ter passado por todo aquele furacão de tribulações indescritíveis, sem medida, ele vai dizer: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Então ele reconheceu verdadeiramente que há um Deus grande e tremendo, que habita nas alturas, mas que também se relaciona
com as criaturas que Ele mesmo criou para louvor da sua glória. Mas, irmãos, Deus não é invasivo, Deus não coage, Deus não toma ninguém à força e o faz servi-lo. Lá em Apocalipse capítulo 3, o verso 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. É apenas nesta condição de reconhecimento da grandeza de Deus e trazendo Deus para o centro das nossas vidas que nós podemos então passar para o tópico 2, ou melhor, o item 1.2 do tópico 1, que diz que a vitória é do povo de Deus. Verdadeiramente a vitória é do povo de Deus, porque o povo de Deus tem um Deus grande e todo-poderoso. Então vejamos o 1.2. Ramã fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar os israelitas quando eles estavam saindo da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Foi uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabara de recuperar a sua liberdade após séculos de cativeiro e de sofrimento. Este embate se deu em Refidim, perto do Monte Sinai. Como consequência, o Senhor estabeleceu que os amalequitas por fim seriam extintos. Nós entendemos então que Ramã manifestava as características dos amalequitas em querer destruir o povo de Deus. Entretanto, a justiça divina sempre proverá salvação e abrirá a porta de escape para que possamos suportar. Então vejamos aqui, nós bem sabemos que o inimigo de Mardoqueu e do povo judeu na história de Esther é Ramã, o Agagita, ou seja, descendente de Agag, que foi rei dos amalequitas, que foi morto pelo profeta Samuel, quando Saul, descumprindo o mandato divino, conservou a vida de Agag e o melhor do rebanho dos amalequitas. E aí, a presença desta informação para nós sugere que o ódio de Ramã contra os judeus tinha uma raiz bem profunda na história. Ele era filho de Hamedata, casado com Zeres, e ele possuía 10 filhos. Nós vamos ver aqui que na trajetória dos israelitas pelo deserto, depois que ele avançou pelo meio do Mar Vermelho, ele parou, estarrecido e amedrontado num lugar chamado Cades Barneia. Ali, eles tiveram uma visão das cidades fortificadas, da terra prometida, de um povo poderoso e muito grande, e eles então recuaram assustados. Eles estavam se sentindo como gafanhotos diante de tão insuperáveis dificuldades. Isso, irmãos, é o que acontece quando nós não temos o sentido do poder divino, que pode nos conduzir vitoriosamente através de tudo. Quando não se tem esse senso, esse conhecimento de Deus, nós também vamos parar estarrecidos, amedrontados e não vamos conseguir avançar. Bem, nós vamos ficar como os israelitas diante das forças poderosas dos cananeus em geral, dos amalequitas, dos filisteus, e vamos dizer como eles disseram lá em Números, no capítulo 13, no versículo 31. É mais forte do que nós. Bem, alguns episódios apresentam os amalequitas como opressores do povo de Deus. Nem sempre os amalequitas foram os inimigos principais, mas eles se associavam com aqueles que estavam atacando Israel
E a finalidade deles era e sempre foi promover a destruição desse povo. Então o que Ramã está tentando ali naquele momento não é nada novo. A gente vai ver em Números 14, 43, problemas dos israelitas com os amalequitas, em Juízes 3, 12 e 13, em Juízes 6, 2 e 3, lá em 1 Samuel, capítulo 5, ou melhor, capítulo 15, dos versículos 5 a 8, lá em 1 Samuel, capítulo 30, os versículos 1, 17 e 18, e inúmeras outras passagens que nos revelam essa relação complicadíssima dos amalequitas com os israelitas. Foi uma relação intolerável desde o princípio. E agora, um alto oficial do governo persa é um amalequita. Inclusive, com poder de mando, muito rico, e tendo diante de si o povo que ele aprendeu a odiar durante toda a sua vida. Pelo seu alto posto, ele vê nisso a possibilidade de exterminar os judeus. Mas, tanto fizeram que o próprio Deus decretou uma sentença contra os amalequitas desde o início. Se nós lermos lá em Êxodo 17, dos versículos 14 até o 16, o Senhor jurou que haveria guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Ele diz: escreve isso para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O próprio Deus se comprometeu a riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Números 24, 20, vendo os amalequitas, proferiu esta parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Deuteronômio 25, 17 a 19 diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus tiver te dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças. Então, irmãos, quando nós falamos dos amalequitas, nós precisamos fazer estas distinções de quem eram os ancestrais dos amalequitas, de quem é Ramã na condição de Agagita, um descendente de Agag. E aí nós vamos ver que os amalequitas, seguindo o relato bíblico, foi exterminado lá no livro de Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 43 a 44. Mas o que acontecia nesses casos, quando haviam estas guerras na antiguidade, é que sempre tinha um que escapava de uma forma ou de outra. E nós vamos então, mesmo depois que a maioria esmagadora dos amalequitas foram destruídas, nós vamos encontrar essa raiz de Amaleque aparecendo lá no Império Persa e como um alto oficial, que é Ramã. Todavia, ainda que na qualidade de fugitivos estas pessoas reconstruíssem suas vidas, reconstruíssem aí suas famílias, e isso acontece na história periodicamente, é por causa disso que vamos encontrar um descendente agagita lá no Império Persa, muito depois daqueles eventos narrados em 1 Crônicas, no capítulo 4.
Mas pode-se dizer que depois desta narrativa do livro de Esther, nenhum amalequita mais vai ser encontrado. Na realidade, os israelitas são hoje um povo forte, com uma história e um destino eterno bem alinhavado nas páginas das Escrituras. E os amalequitas, eles não existem mais, conforme afirmou o Senhor. Ramã queria exterminar o povo judeu, mas acabou por exterminar a linhagem do seu próprio povo, sendo ele um dos seus últimos representantes. Então vamos ao item 1.3, que nos afirma que Deus tinha um plano com Mardoqueu. Bem, irmãos, aqui nesse item, ele dá assim, ele sai um pouco do contexto da lição para chamar a nossa atenção para a questão da unção divina na vida do servo de Deus. Preste atenção. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Ai de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que aos olhos do homem aquela pessoa seja tida como insignificante. Ramã olhava para o exterior de Mardoqueu, contudo o Senhor sondava o seu interior. O rei Davi nos dá um grande exemplo de que não devemos afrontar o ungido do Senhor. A expressão não toqueis em meus ungidos, em 1 Crônicas 16:22 e em Salmos 105:15, aponta para a ação e o cuidado de Deus protegendo o seu povo e preparando tudo para o cumprimento da sua promessa. Nós precisamos tentar entender um pouco melhor essa expressão não toqueis nos meus ungidos, porque biblicamente essa frase ela está acontecendo dentro de um contexto teológico, doutrinário, que precisa ser melhor entendido. Nós vemos aqui que ai de quem tocar no servo do Senhor. E é assim que começa a descrição desse item. Para em seguida introduzir o assunto da relação da segurança do servo de Deus, que conta com o cuidado amoroso de Deus na defesa da sua vida nesta terra, com a unção que está sobre a sua vida. Quando a gente estuda essa questão da unção nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos vê-la aparecendo em casos particulares, como a consagração dos reis, por exemplo. Mas será que todo servo do Senhor é também um ungido do Senhor? E em que sentido um servo do Senhor, ele se transforma também em um ungido do Senhor? A unção no Antigo Testamento era um ato através do qual se derramava o azeite puro da oliveira batido sobre pessoas, sobre coisas, para indicar que estes objetos ou estas pessoas estavam agora separadas para o serviço do Senhor e que seriam agora consagradas ao Senhor. A unção era também um símbolo da separação desta pessoa para a realização de uma tarefa determinada por Deus. Assim, não só os objetos do tabernáculo e depois do templo eram ungidos, como também eram ungidos os sacerdotes, os profetas, os reis, pessoas que eram escolhidas e separadas por Deus para tarefas e missões específicas no meio do povo de Deus. E uma vez que a unção era um ato irrevogável vindo da parte de Deus e que marcava para sempre a vida daquele que era escolhido e separado por Deus para uma obra específica, então todos deveriam tomar cuidado no seu relacionamento com esses ungidos. E é assim que o cronista e o salmista, nos versículos indicados acima, está colocando esta questão. Em 1 Crônicas 16:22 diz:
não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Também Salmo 105:15, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Isso significa que Deus tinha uma relação especial com estas pessoas, elas foram consagradas ao Senhor, elas estavam à disposição do Senhor, elas executavam a obra do Senhor todos os dias da sua vida, porque sobre a vida delas havia descido o azeite fresco, que era então usado para a unção nos templos do Antigo Testamento. Bem, tudo isso era a sombra dos bens futuros, conforme registra Hebreus capítulo 10, versículo 1, e era uma característica deste tempo chamado de tempo da lei. Aliás, na verdade, a unção de objetos e de pessoas com esse azeite de oliveira puro, batido, ele sinalizava para aquela unção do santo que é mencionada lá pelo apóstolo João, ou seja, haveria um momento em que não experimentaríamos mais esse azeite literal sendo derramado sobre as nossas cabeças para estarmos na condição de consagrados para o Senhor, separados para o Senhor, mas teríamos a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o azeite de Deus, para então termos esta comunhão íntima com Deus por causa da salvação adquirida pela fé em Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo. Então, irmãos, quando nós pensamos desta maneira, vem a pergunta: quem é o ungido do Senhor que não deve ser tocado ainda hoje? O ungido do Senhor é todo aquele que tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Ter o Espírito Santo é estar ungido. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus Cristo ele é apresentado nas páginas do Novo Testamento como o ungido de Deus. Isso porque esta palavra unção, que vem do grego crisma, ela só ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Em 1 João capítulo 2, no verso 20, no verso 27. Veja que esse verbo ungir aparece 5 vezes. Então, unção aparece 3 vezes. O verbo ungir, que é crió, aparece 5 vezes. Agora, a palavra ungido, que é a palavra Christos, que traduzido é Cristo, aparece mais de 500 vezes. Unção aparece 3 vezes, crisma. Ungir aparece 5 vezes, crió. E ungido aparece mais de 500 vezes, que é a palavra Christos, que traduzida é Cristo. E isso está em inúmeras referências, desde Mateus capítulo 1, versículo 1, até o livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 21. O ungido de Deus, que na expressão hebraica é Yeshua HaMashiach, é traduzido para o grego como Iesus Christos, de onde chegamos ao nome Jesus Cristo, utilizado na nossa língua. Esse nome traz em si o significado primário de unção. A palavra ungido é a mesma palavra usada para Messias no Antigo Testamento. O que nos leva à afirmativa indubitável de que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Ele é o profeta, ele é o sacerdote,
Ele é o Rei e Ele é aquele que cumpriu toda a lei e a palavra dos profetas. Esse Messias, o nosso Messias, Ele cumprirá todas as promessas feitas a Israel, bem como todas as promessas feitas à igreja, que é sua noiva, e é nele que todas as promessas de Deus foram e são cumpridas. É através do ungido que temos a unção. É através do ungido de Deus que o Espírito Santo, o azeite de Deus, é derramado sobre as nossas vidas. E a partir deste momento nós estamos separados para Deus, consagrados para Deus. Nós somos os ungidos de Deus. Então precisamos ler esses versículos. Não toqueis nos meus ungidos, com uma abrangência maior do que ele tem sido lido nas nossas igrejas, não apenas no tempo atual, como se houvesse apenas uma classe especial de ungidos que estão em poder de autoridade nas nossas vidas. Ungidos são todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, o azeite de Deus dentro do seu íntimo, sobre a sua vida. Irmãos, verdadeiramente Deus protege o seu povo. E Ele prepara tudo para o cumprimento das suas promessas. Nada, nem ninguém tem o poder de frustrar os planos do Deus Altíssimo. Mas veja que o povo do antigo concerto cometeu 2 pecados principais. Eles abandonaram ao Senhor e buscaram vida e prazer nas coisas deste mundo. Ao agirem assim, eles abdicaram do seu propósito e destino como povo redimido. Para tomar posse da verdadeira vida que nos é oferecida em Cristo e ter a unção do Santo, que é estar ungido por Deus, isso somente será possível na comunhão pessoal com Deus, por intermédio do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 1, nos versos 20 ao 22, nós lemos: porque tantas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Uma vez selados com o Espírito Santo, estamos escondidos em Cristo e guardados por Deus. Não precisamos temer o que nos possa fazer o homem. Em 1 João 5,18, na Nova Versão Internacional, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não lhe atinge. Salmo 56,11, em Deus eu tenho posto a minha confiança, eu não temerei o que me possa fazer o homem. E por fim, em Hebreus 13,6, e assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Essa é a prova da fé, que foi então refletida nesse primeiro tópico desta nossa lição de número 4. Aqui nós vimos que verdadeiramente grande é o Senhor, acima de todas as coisas, o único que pode nos livrar, nos libertar de todas as armadilhas e nos livrar de todas as aflições. Que a vitória, ela é do povo de Deus. Ela está reservada para aqueles que são de Deus. E que assim como Deus tinha um plano para Mardoqueu, que era um ungido do Senhor, um separado do Senhor, um consagrado do Senhor, Deus também tem um plano para as nossas vidas, para cada um de nós. O que nós não podemos
em momento nenhum da nossa existência, é de estarmos debaixo da unção. É abrirmos mão da presença gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas. E assim, na condição de ungidos, não haverá quem nos toque, nem homem algum nesta terra, nem entidade nenhuma sobrenatural do mundo espiritual. Amém, irmãos? Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nesta manhã, nos dando esta certeza e esta confiança. Nós somos ungidos do Senhor, e na qualidade de ungidos do Senhor, prosseguiremos confiantes em nome do Senhor. Amém? Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo para adorarmos ao Senhor. Gratidão a Deus, porque me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glorifico e agradeço a Deus pelo privilégio de adorá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus, pastor Moisés, pela oportunidade, confiança a nós, de nos dar a oportunidade de estarmos aqui para podermos falarmos um pouco da palavra do Senhor. Então vamos dar continuidade no tópico 2. Uma luz no fim do túnel. As pessoas que são resilientes, como Mardoqueu, adquirem o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, elas são capazes de manter o equilíbrio e de trabalhar seu caminho através dos contratempos. Suas atitudes podem ajudar a protegê-las da desesperança e outros problemas. Mardoqueu se encontrava no momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Amã. Não havia luz no fim do túnel. Entretanto, ele demonstrou ser resiliente. Diante dessa lição, Mardoqueu viu no clamor a oportunidade da resposta de Deus. Salmo 91, versículo 15. Uma luz no fim do túnel. Essa lição, ela nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, e ela nos dá uma oportunidade de aprendermos e crescermos como cristão. Mardoqueu, ele adquire domínio na sua vida através da resiliência. E nós vemos e aprendemos, e eu quero compartilhar com você, que resiliência significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou estado natural de um indivíduo. Então a resiliência, ela significa voltar à origem, ao estado de origem, depois de sofrer ou passar por alguns estados críticos. Na psicologia, pode ser compreendido como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais, sociais e não ceder à pressão, seja ela qual for. Na física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Resiliência no cristianismo é o tipo de crente palmeira. O vento vem, e às vezes o vento vem muito forte, passa por ele, e quando o vento vem e passa, ele se dobra. E quando o vento vem e passa, ele se dobra, muitas das vezes a gente pensa assim, esse cristão não vai se levantar mais depois dessa situação que ele viveu. Mas na verdade, depois que passa a tempestade, ele está novamente de pé, glorificando a Deus. Ele está novamente de pé, adorando ao Senhor. Então a resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas, diante das dificuldades, diante das perdas, diante dos momentos contrários que enfrentamos,
E isso não significa que porque o cristão tem resiliência, que ele não vai abalar, que ele não vai sofrer, que ele não vai chorar, que ele não vai sentir emocionalmente o que ele estiver passando ou vivendo. Mas significa que ele vai permanecer, que ele não vai desistir, que ele não vai retroceder. E isso foi uma atitude que nós vimos e estamos vendo nessa lição na vida de Mardoqueu. Mardoqueu, ele enfrenta a oposição, a dificuldade de lidar com Hamã, que se posiciona contrário a ele e aos judeus. Mas nós vemos em Mardoqueu a atitude de permanecer. E é interessante que o comentarista ele diz assim para nós: Mardoqueu viu no clamor a Deus a oportunidade de resposta. E nós estamos numa manhã e nós cremos que de Deus, do céu, virá a resposta. Na verdade, do céu virão as respostas. Eu quero citar aqui exemplo de alguns cristãos que nós observamos e vemos que conseguiram e nos deixaram o exemplo de serem resistentes e ter resiliência em momentos difíceis. Eu citei aqui, eu quero compartilhar com você José. Quando nós vemos em Gênesis, José invejado por seus irmãos, desprezado por seus irmãos. Vemos José, quando nós lemos a Escritura, ele encarando ser lançado na cova. Nós vemos José vendido como escravo. Vemos José trabalhando na casa de Potifar. Nós vemos José sendo lançado na prisão. Mas em nenhuma dessas situações aqui citadas, nós vemos José alterar o seu estado de origem. Nós não vemos José ter alteração no seu caráter, na sua forma de honrar o seu pai, na sua forma de manter a sua integridade para com Deus. A gente vê que José, ele perseverou de uma forma tal que ele declarou: como posso eu pecar contra Deus? Como posso eu pecar contra o meu Senhor? Ele entendeu que estando na casa de Potifar, ele deveria honrar aquele que deu a ele a oportunidade de estar dentro da sua casa, de governar a sua casa. Então, nesse tópico nós vemos que se tem uma luz no fim do túnel, essa luz se chama oração. Essa luz se chama clamor. Tópico 2.1. O cristão é afrontado todos os dias. Mardoqueu era um homem que não fazia mal a ninguém. Ainda assim despertou o ódio e a atenção negativa de Hamã. Jesus disse: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Enfurecido pela recusa de Mardoqueu em se curvar diante dele, Hamã forjou o extermínio, mas não só de Mardoqueu, como também de todos os judeus no Império Persa. Ainda hoje, cristãos são atacados e sofrem por causa da sua fé, passando por todo tipo de preconceito, abusos e até martírio. Eu vou ler o 2.2 porque esses dois tópicos estão muito interligados. 2.2. Momento de perseguição. A perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante nossa caminhada cristã. Era assim que Mardoqueu e os judeus da Pérsia estavam vivendo. Essa perseguição se deu em virtude de que Mardoqueu ter a sua fé estabelecida em Deus. O cristão se alegra na perseguição porque sabe que isso é uma bem-aventurança na vida dele. Ele confia nas palavras de Cristo: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Mateus 5:10. O cristão é afrontado todos os dias. O tópico 2.1. Só o fato de Mardoqueu ser íntegro, ser fiel, despertou um ódio em Ramã. Então, chama a nossa atenção para hoje, os nossos dias, que se nós mantivermos a nossa integridade com Deus, se nós mantivermos a nossa integridade buscando a luz da palavra de Deus, isso pode gerar nas nossas vidas opositores. Isso pode gerar nas nossas vidas pessoas insatisfeitas com o nosso posicionamento, porque um posicionamento correto diante de Deus, ele atrai sem nenhuma justificativa opositor. Nós vemos que o cristão, ele pode e ele é afrontado todos os dias. Agora nós vemos no 2.2 que no momento de perseguição, e nós precisamos entender que quando está sendo estudado e falado de perseguição aqui, no contexto que envolve Mardoqueu, Esté e os judeus, estamos vendo um cenário literal de perseguição. É uma perseguição contra aqueles que se mantêm firmes e íntegros diante da palavra de Deus, e é uma perseguição diante daqueles que não se curvam, não se dobram diante daquilo que é te oferecido para poder se curvar ou adorar. Precisamos entender que perseguição não é algo de forma às vezes fútil, que nós colocamos como um irmão que não dá oportunidade para o outro, um líder que não está tendo um bom convívio com o liderado que não tem um bom convívio com seu líder. Nós não estamos falando de nada dessa natureza. Nós não estamos falando de uma perseguição individual que, na verdade, nós colocamos às vezes como perseguição aquilo que na realidade não é uma perseguição. Nós colocamos às vezes como perseguição aquilo que é uma incompatibilidade de pensamento, de ação, de atitude. E nós na verdade colocamos às vezes como perseguição aquilo que realmente não é. Mas nesse contexto que nós estamos estudando, deixa muito claro, nós vamos deixar aqui passar aqui rapidamente, sobre a cristofobia, que é uma aversão a Cristo, é uma aversão ao cristianismo. Nós vemos isso, vemos Mardoqueu, Esté, o povo judeu vivendo isso de forma real, de forma clara. Perseguição, eu estou aqui com uma lista mundial de perseguição. Nós temos, aqui eu vou mostrar para vocês, nós temos 50 países, entre eles temos 5 primeiros, que é a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão. São os 5 primeiros países que vivem esse contexto de perseguição de forma real, que não tem lei nenhuma que defenda a sua fé no cristianismo. O Brasil, nós temos acesso às igrejas, nós temos acesso a pregar a palavra, nós temos leis que nos dá o direito de defesa da nossa fé, do nosso posicionamento. Esses países que eu acabei de ler são países que realmente estão sofrendo perseguição. Nós estamos vendo aqui países que, quando os pais se posicionam como cristão, muitas das vezes eles perdem a guarda dos seus filhos, muitas das vezes eles perdem a sua moradia, a sua zona de conforto. Eles saem da sua zona de conforto por se posicionar como cristão. Então, esse assunto é um assunto muito amplo e é um assunto que traz a nós, cristãos, hoje, uma oportunidade para nós refletirmos sobre isso. Eu estou aqui com um outro gráfico, vou mostrar para vocês. E esse gráfico aqui,
nós vemos um em cada cristão no mundo enfrenta uma perseguição alta, severa ou até extrema. E quando a gente fala extrema, é que pode chegar e que chega muitas das vezes à morte. Quando nós falamos alta, é pessoas que nós vemos que aconteceu no passado, que nós vemos o apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso, que ele foi chamado e com o chamado dele, ele sofreu perseguição, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele passou por fome, sede, frio, nudez, mas ele venceu, ele combateu o bom combate, porque ele perseverou, ele conseguiu se manter íntegro diante daquele Deus que ele realmente creu, porque Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento que ele encontrou literalmente com Jesus, quando ele teve o encontro real, ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Mas o contexto de Paulo, o contexto de Mardoqueu, de Esté, do povo judeu, daquele momento, era literalmente um contexto de perseguição. Era realmente um contexto de viver, de ser perseguido, de passar por escassez, por nudez, por fome, por açoites, sofrer no físico, chegar até a um extremo, que é a morte. Hoje nós podemos glorificar a Deus, hoje nós podemos agradecer a Deus, que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse cenário que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, no Brasil, a igreja do Senhor Jesus aqui em Juiz de Fora, tem total liberdade de falar do evangelho, de falar do amor de Deus, de viver o evangelho. Então eu convido você que está me ouvindo a não constranger, a não perder a oportunidade que nos é dada de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus, de viver a palavra do Senhor como cristão, em nosso seio familiar, ensinando os nossos filhos, dentro da igreja, do lado de fora, no nosso trabalho, nós temos a oportunidade. Então hoje nós vemos que a perseguição que muitos cristãos sofrem, e eu mostrei num gráfico que 1 em cada 8 cristãos no mundo, nós aqui no Brasil não fazemos parte desse cenário. E isso é um motivo para nós glorificarmos a Deus, para nós exaltarmos ao Senhor e para nós rendermos graça ao Senhor. E também isso nos alerta para essas situações pequenas e muito sem significado que nós vivemos no nosso meio cristão, que não é perseguição. Nós não estamos e nós não fomos chamados para se levantar contra o outro, para não se ser o opositor do outro. Nós fomos chamados para estarmos unidos, e na nossa união o Senhor derramará a bênção, o Senhor derramará a união, o Senhor derramará a bênção sobre nós de forma inexplicável. Glorifico a Deus, porque o Brasil é um país que não vive a cristofobia. É um país que não vive a aversão a Cristo e ao cristianismo. E nós podemos glorificar a Deus por isso. E perseguição são atitudes hostis de violência física, psicológica, emocional, que leva até a morte. Mas nós glorificamos a Deus que o Brasil, ele tem livre acesso, livre arbítrio de pregar, de viver o evangelho. E eu convido a igreja do Senhor aqui em Juiz de Fora a nós vivermos esse evangelho, que nós temos liberdade. Enquanto muitos estão com medo da pandemia, enquanto muitos estão se deixando vencer, porque o medo é um sentimento normal, mas se deixando vencer, nós estamos aqui te convidando a lançar fora todo medo e viver a palavra, viver o evangelho e o nome do Senhor ser glorificado. 2.3. Uma atitude em meio à aflição. Seguramente você já ouviu alguém interrogando ao Senhor pelos motivos de haver tanta amargura e aflição no mundo, ou em sua vida em particular. Mardoqueu passou por um momento assim. A Bíblia relata quando Mardoqueu soube
tudo quanto se havia passado, rasgou mais do que os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Esther 4:1. A atitude de Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo, mesmo em terra estranha. Nossas lágrimas são ouvidas pelo Senhor. Ele as sabe interpretar. Por isso o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma atitude em meio à aflição. Esse tópico, ele traz para nós cristãos um despertamento. Ele traz para nós um encorajamento. Porque Mardoqueu, mesmo diante do momento de aflição, mesmo diante de um deserto, de um momento que ele não tinha o controle da situação, o controle da situação não estava em suas mãos, mas nós vemos que Mardoqueu, e como inúmeros cristãos, nós vemos que Jó, ele também indaga ao Senhor por tudo que ele estava vivendo, que ele estava passando. Ele faz vários questionamentos. E nós vemos hoje, muitas das vezes, nós fazemos vários questionamentos ao Senhor por situações que nós estamos vivendo ou situações que nós já vivemos. Nós já fizemos várias indagações ao Senhor. Então, literalmente, é normal. Faz parte do natural do ser humano indagar, questionar, mas em nenhum momento, mesmo indagando, mesmo perguntando, querendo questionar o porquê da situação, nós vimos que Mardoqueu, ele tinha e teve uma atitude. E qual foi essa atitude? A atitude de clamar, a atitude de buscar. E eu quero nesta manhã convidar a você que está me ouvindo, convidar a igreja do Senhor a nós nos levantarmos com atitude diante da aflição. Atitude diante da aflição física, espiritual, emocional, material, seja lá qual a aflição que você estiver vivendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O salmista nos diz, e nós podemos clamar, falar da mesma maneira. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse socorro, o salmista diz, não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda, ele não dorme e ele não tosqueneja. Então nós temos que ter uma atitude de nos posicionarmos diante do meio da aflição que nós estivermos vivendo. E eu conclamo a igreja do Senhor nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. Vamos levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Vamos nos levantar e nos posicionarmos diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que o Senhor tenha liberdade de nos enviarmos aqui dentro das nossas casas, nos nossos lares, dentro da nossa igreja, porque nós temos que entender que nós precisamos nos levantar e nos levantarmos como um canal de bênção. E nós precisamos começar dentro da nossa casa, dentro no nosso meio familiar, dentro da nossa igreja. Eu quero convidar você nesta manhã a se desafiar a ser uma bênção para a sua família, a se desafiar a ser uma bênção para a sua igreja e a se desafiar a se levantar em meio à aflição, se levantar clamando. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3, clama a mim
Então nós vamos clamar por quem? Nós vamos clamar por aquele que pode nos responder, aquele que pode nos responder com vitória, aquele que pode nos responder muitas das vezes nos dizendo um não. Mas o não de Deus é vitória para nossas vidas, porque Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã. Aonde nós não vamos, vai o poder grandioso do nosso Deus. Então é uma atitude em meio à aflição. Seja qual for a aflição que você estiver vivendo nesse dia, se levanta com uma atitude de orar, atitude de clamar, atitude de se posicionar. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E eu quero dizer para você que nós não temos as respostas, mas nós cremos que o céu vai se levantar, que a mão poderosa do Senhor vai se manifestar e a nossa vida será abençoada. E aquilo que nos aflige, pode ser que nós vamos viver com uma situação que nos aflige até o nosso último respirar. Como Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne. Mas eu quero te dizer que essa situação, esse momento, ou essa situação que pode perdurar até o seu último respirar, não pode mudar a sua posição para com Deus, não pode mudar a sua integridade para com Deus, não pode mudar o seu estágio de servo de Deus. Por isso que muitos dizem, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, nós precisamos perseverar no primeiro amor. Aquilo que não tem circunstância, não tem olhar, não tem momento que vai nos impedir de prosseguirmos com o nosso objetivo. O nosso objetivo é alcançarmos o céu que está preparado para nós. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. A fidelidade do cristão ao Senhor. Já vimos o tópico 1, tópico 2 e agora vamos ver o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. A fidelidade a Deus torna o cristão firme, convicto e forte na fé, pois ele respeita e cumpre os acordos da aliança do Senhor. Então a fidelidade dá firmeza, ele fica mais forte na fé, porque está cumprindo a aliança do Senhor. Fidelidade, qualidade de fiel, lealdade, exatidão, fiel, leal, confiante, pontual, verídico, autêntico, tudo ligado à fidelidade. Olha o que a Bíblia diz sobre fidelidade. Miqueias escreveu: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então o nosso tópico 3 tem como título: a luta diária contra os nossos inimigos. Continuamente nós temos as nossas lutas espirituais e Deus nos dá força para vencê-las. É o que nós estamos vendo nesta lição. Assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, é real, e suas artimanhas também. Ele apareceu lá no deserto para tentar Jesus, e Jesus teve grande vitória sobre ele, e o mesmo Jesus continua nos dando vitória. Ele apareceu para Jesus e disse: dar-te-ei todos os reinos se você me adorar. Jesus respondeu:
Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao estudarmos as Escrituras, entendemos com nitidez o quanto Deus espera que os seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas e contra os santos. Existe uma guerra espiritual entre o bem, entre o mal, entre as trevas e a luz, e os cristãos sabem que nós estamos nessa batalha espiritual e a vencemos. Todos os dias temos vitória no nome precioso de Jesus Cristo. Jesus venceu no deserto. Adão pecou no paraíso. O problema não está no lugar, está na escolha de cada um. Nós escolhemos Jesus e temos vitória sobre o mal. Entretanto, Deus promete guerrear juntamente conosco. Esse é o Deus que nós temos confiança, que não nos deixa só, mas prometeu lutar juntamente conosco. Olha o que ele diz em 2 Crônicas: não temais, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus está conosco nessa peleja espiritual e a vitória é certa, no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo, as tentações, as tentações do mundo, do inimigo, mas maior é o que está em nós, o Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que está no mundo, o Espírito Santo de Deus. 3.1. Uma missão e uma exposição. Nós temos uma missão de viver como cristão e temos uma missão de expor o Evangelho para todas as pessoas. Milhares de vidas todos os dias estão sendo enganadas pelo inimigo. Deus nos convoca para uma missão especial como discípulos de Cristo. Pregar o Evangelho para que estas pessoas conheçam o caminho de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós pregando o Evangelho, as boas novas, as boas notícias de salvação, eles crerão em Deus e aceitarão o Evangelho e a libertação que Jesus oferece a cada um. Pregar o Evangelho para que estas pessoas conheçam o caminho de Deus. Quem é o caminho de Deus? O caminho de Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Esta deve ser a nossa pregação. A vida que procede da cruz, mostrar ao mundo que Jesus morreu na cruz, e da cruz procede vida para nós. Ali Ele pagou pelos nossos pecados, nos trouxe a salvação, a cura, a libertação e a vitória em todos os sentidos, e principalmente a vida eterna com Deus, a vida que procede da cruz. Precisamos estar preparados e convictos para apresentar as razões da nossa fé. Nós cremos, mas precisamos explicar as razões da nossa fé com mansidão e temor. Olha o que Pedro escreveu: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O mundo percebe em nós que há uma esperança, há uma alegria, há uma convicção de vida eterna, e nós precisamos estar preparados para explicar a razão desta fé. Pescadores de almas, quem explica o reino de Deus e mostra o caminho, está fazendo um evangelismo e é um pescador de almas para o reino de Deus. Precisamos estar preparados para a exposição do Evangelho genuíno, apresentar um Evangelho puro, conforme está nas Escrituras. Olha que Paulo escreveu a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. Aqui o redarguir significa responder com convicção e exortar, animar a pessoa a servir a Deus, a entrar pelo caminho da salvação. Pregando e ensinando. Quando estamos pregando, nós estamos fazendo um ato de ensinar. Jesus foi chamado de mestre, porque ele mais ensinou do que pregou. Toda pregação normalmente tem ensino, tem revelação, tem exposição da palavra de Deus para que as pessoas entram pelo caminho, pregando e ensinando. Nossa missão como defensores do Evangelho deve ser cumprida de modo consistente. A Igreja de Cristo deve mostrar o pecado ao mundo e amparar a verdade eterna, de maneira que o Pai Celestial nos entregou. Deus nos entregou uma palavra, uma mensagem, e nós devemos passá-la autêntica, como recebemos de Deus, mostrando ao mundo o pecado e mostrando ao mundo o caminho da salvação em Cristo Jesus. Tópico 3.2. A igreja deve se manter fiel a Cristo. Essa é a nossa missão primeira, sermos nós fiéis a Cristo. Obediência a Deus é a chave de toda a bênção. A obediência nos leva à bênção de Deus. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Quando somos fiéis a Deus, automaticamente entendemos que nós dependemos de Deus para todas as coisas e inclusive para pregar o Evangelho. Muito se tem ouvido falar sobre a fidelidade, sobre ser fiel, porém poucos querem de fato serem submissos. Não existe fidelidade sem submissão. Quem é fiel a Deus é dependente de Deus e é submisso a Deus em todas as áreas. Vivendo a fidelidade a Deus através da obediência. Eu demonstro que eu sou fiel a Deus pela obediência. Vou vivendo a fidelidade através da obediência. A minha obediência mostra que eu sou fiel a Deus. Mardoqueu era um ser humano como nós e passou por múltiplos problemas e amarguras. Contudo, foi submisso e fiel diante de Deus. No meio a tantas lutas num país estrangeiro e num reino sobre outro domínio, ele manteve-se submisso e fiel a Deus. E Deus deu vitória, conforme estamos vendo. Mardoqueu, quando soube da luta que enfrentaria, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Vestiu de uma forma contrita e saiu pela cidade clamando ao Senhor por solução. E Deus entrou com solução. O fato de Mardoqueu crer somente em Deus foi a chave da sua vitória. Ele creu em Deus acima de todas as coisas e a vitória foi garantida em nome de Jesus. Mas o Mardoqueu não só fez o ato de buscar ao Senhor. A Esther disse para Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Ele, além dele buscar a Deus, também moveu todo o povo de Suzã para buscar a presença do Senhor. E a vitória, todos sabemos que foi completa em nome de Jesus. Tenhamos certeza de que as dificuldades vão tentar nos induzir a nos ajoelharmos diante dela. As dificuldades surgem. Porém, como Mardoqueu, precisamos saber a quem nós servimos. As dificuldades são grandes, as dificuldades são muitas, mas o nosso Deus é muito maior. Olha o que diz as Escrituras: glorioso e invencível é o Deus a quem servimos e que peleja pelos seus. A Ele glória, o louvor e a honra para todos sempre. Glorioso e invencível é o nosso Deus.
a quem servimos e que peleja pelos seus. A Ele glória, o louvor e a honra para todos sempre. Por sua fidelidade, mais tarde Mardoqueu foi exaltado. Foi fiel na hora da luta, servindo ao Senhor. E chegou a hora da exaltação, chegou a hora da vitória. E veio a hora da vitória e o rei ordenou: toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. Até então, assentado à porta do rei, sendo fiel a Deus e conselheiro, e orando e buscando ao Senhor, jejuando e levando também o povo a buscar o Senhor. Mas chegou o momento da honra, a exaltação de Mardoqueu. O tempo da honra chegou para ele, porque ele buscou e foi fiel ao Senhor. Este é o resultado daqueles que são fiéis e submissos ao Senhor. São fiéis e submissos, obedientes, dependentes do Senhor. Não desista daquilo que Deus tem para você. Seja fiel a Deus, e a recompensa é o Senhor que vai te dar. A recompensa vem de cima, porque Deus está contemplando a sua fidelidade, a sua dependência, a sua oração, a sua consagração a Ele. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo nos deu. Ele nos capacitou, cada um com um dom, para pregar o Evangelho, para falar do nome, para representar o nome de Jesus perante a sociedade onde nós estamos. Nós temos esse dom, essa capacitação que vem de cima do Senhor. Olha que Mateus 25 diz, na parábola, e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus contando esta parábola: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus está nos contemplando na nossa fidelidade, mesmo no pouco, para nos colocar no muito, no gozo do teu Senhor. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por Ele, junto ao trono divino. Além da honra aqui, material, também teremos a honra junto ao trono de Deus. 3.3. Nosso alvo, Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O jovem rico perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar nos achegar mais a Deus, nos aproximar mais de Deus, tornando-nos imitadores de Cristo, através de uma vida de santidade. A palavra santidade vem de santo, de separado, de dedicado, consagrado a Deus. Em nossa caminhada cristã, devemos anunciar a Cristo e tudo que Ele representa em nossa vida. Primeiro alvo, aproximar-se de Deus. Segundo, representar Cristo onde nós estivermos. A grande fidelidade a Deus se demonstra nas pequeninas coisas. Às vezes, em pequeninas atitudes, nós mostramos a grande fidelidade que nós temos para com Deus. E Deus contempla. Não podemos admitir que as vozes daqueles que estão nas trevas nos façam desviar da nossa principal missão. O mundo quer nos atrair, mas nós temos uma missão: ser fiel e divulgar o nome de Jesus e pregar a palavra de Deus. Nossa missão é levar a palavra de Deus aos corações perdidos. Não podemos nos acovardar. Temos uma missão: de falar de Cristo e anunciar a palavra de salvação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
só ouvirão se nós pregarmos a palavra do Senhor. Verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem, porque reconhecemos que o Filho de Deus está acima de todo domínio e poder. Temos uma missão: pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus e mostrar o caminho da salvação para a humanidade. O apóstolo Paulo deixou registrado: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Não é de temor, é de fortaleza, é de amor e é de moderação, equilibrado, para nós servirmos e glorificarmos o nome do Senhor. Então, qual é a missão da igreja? A missão de Jesus é a missão da igreja. Às vezes nós ficamos interrogando: qual é a nossa missão? A missão da igreja é realizar a missão de Jesus, dar continuidade ao que ele realizou e continua realizando no meio de nós. Assim, terminando a nossa escola dominical, no tópico 1 nós estudamos prova de fé. Passaram eles ali na peça. Que prova de fé? O Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curve diante do pecado. Então estamos numa guerra espiritual, o pecado querendo nos atrair, mas Deus conta com homens e mulheres que não se curvam diante do pecado, mas se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Compromisso, fidelidade e honra ao Senhor. Isso nós aprendemos no tópico 1. No tópico 2, nós estudamos uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. A atitude de Mardoqueu foi clamar. Parecia tudo escuro, parecia tudo difícil, mas havia uma luz no fim do túnel. Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo, mesmo em terra estranha. Mardoqueu foi clamar, e Deus mostrou, Deus deu a revelação e a saída e o escape e para o povo judeu e para todos aqueles que estavam ali no reino da Pérsia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. No tópico 3, estudamos a luta diária contra nossos inimigos. Diariamente nós temos lutas espirituais. Deus espera que seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Entretanto, Deus promete guerrear juntamente conosco. Deus nos dá esta vitória. O Senhor pelejará por vós. Esta é a nossa confiança, que temos um Deus pelejando por nós, dia e noite. Conclusão: fomos ensinados a convidar ao Senhor para fazer parte de nossa vida e da nossa família, a nossa vida particular e de nossa família. Devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados. Então esta escola dominical também aborda que nós devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados. O primeiro ato divino após criar a família foi abençoá-la. Deus criou e abençoou a família. Além disso, Ele também estabeleceu princípios e valores para protegê-la e fortalecê-la. Então Deus ama, Deus criou, abençoou a família e estabeleceu princípios e valores para estar sempre forte na presença do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, foi a frase de Josué, começando por ele: eu sirvo ao Senhor, a minha casa serve ao Senhor, e ele queria que todo o povo servisse ao Senhor. Conclusão ainda: aprendemos que as dores permitem uma busca apurada pela presença de Deus. Na hora da luta, nós buscamos a presença de Deus e Deus nos socorre. Deus ouve minha súplica, Deus escuta minhas orações,
quando clamo pedindo socorro. Deus ouve minha súplica, Deus escuta as minhas orações, quando clamo pedindo socorro. Isto o salmista no Salmo 116, versículo 1 e 2. A decisão de ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor é uma questão de decisão. Nós decidimos ser fiel ao Senhor porque Ele nos recompensa, Ele nos protege e nos abençoa e nos dá a vida eterna. Olha o que diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Em Deuteronômio 6 e 5, Deus já nos anunciando esta grande mensagem. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Deuteronômio 6 e 5. Se assim fizermos, estaremos vivendo uma vida de fidelidade e serviço a Deus. Primeiro, sendo fiel ao Senhor e servindo, levando a mensagem para que outros encontrem o caminho da salvação. Deus nos abençoe no nome precioso de Jesus.